O milionário desconfiado abre o caixão da própria mãe e descobre a verdade em segundos. Rodrigo estava ali parado de terno azul, a mão aberta sobre a madeira escura do caixão, e a tristeza que ele sentia naquele momento era misturada com uma coisa que ele não conseguia calar dentro de si. Uma desconfiança que doía diferente da saudade, diferente de tudo que ele já tinha sentido antes. Ele tinha chegado naquela manhã depois de quase 15 horas de estrada, vindo de longe, de uma cidade grande onde a vida tinha sido generosa com ele, depois de anos de trabalho duro e de algumas escolhas difíceis que custaram mais do que dinheiro. Quando desceu do carro e viu a irmã Tatiana parada na calçada de braços cruzados, o olhar dela desviando do dele, alguma coisa apertou no peito dele antes mesmo de dar o primeiro passo. Não foi um abraço caloroso. Não foi, "Ainda bem que você chegou, Rodrigo." Tatiana disse apenas, "A cerimônia começa às 10. E foi entrando. Ele ficou parado no calor da manhã, olhando para aquela casa que não via há 4 anos. A fachada tinha sido reformada, tinta nova, grades novas. Ele não sabia de nada disso. Nunca tinha sido consultado sobre nada disso. Dona Benedita tinha partido 3 dias antes. Uma mulher de 71 anos que carregou a família nas costas por décadas, que criou 2 filhos sozinha depois que o marido foi embora, quando Rodrigo tinha 11 anos, que trabalhou em casa de família, lavando, passando, cozinhando, para que os filhos pudessem um dia ter algo melhor. Rodrigo nunca esqueceu disso. Era o que o movia desde sempre. Mas nos últimos 4 anos, alguma coisa tinha mudado entre eles. As ligações foram espaçando, as mensagens ficando sem resposta. Rodrigo mandava dinheiro todo mês, sem falta, mas a sensação de que a mãe estava distante foi crescendo devagar, como uma erva daninha que a gente não percebe até tomar conta do jardim inteiro. Ele tinha tentado visitar 2 vezes. Na primeira, a irmã disse que a mãe estava internada e não queria receber visita, que estava fraca. Na segunda, a viagem foi marcada, mas 2 dias antes, Tatiana ligou dizendo que a mãe tinha pedido para adiar, que estava cansada. Rodrigo acreditou. Nunca imaginou questionar a própria irmã. E agora estava ali, de terno azul e gravata escura, no velório da mulher que tinha sido tudo para ele, sentindo que havia chegado tarde demais para uma conversa que precisava ter acontecido muito antes. O salão estava cheio de gente da vizinhança, conhecidos de anos, rostos que Rodrigo reconhecia, mas cujos nomes demorava para lembrar. Havia flores brancas em vários cantos e um ar-condicionado que fazia um barulho baixo e constante, como se a casa estivesse respirando por conta própria. Gilberto, o marido de Tatiana, circulava pelo espaço cumprimentando as pessoas com uma leveza que incomodou Rodrigo desde o primeiro momento. Era um homem de ombros largos, voz alta, que parecia mais à vontade ali do que deveria estar. Em algum momento passou perto de Rodrigo e disse, sem parar, sem olhar direito, "Que bom que você conseguiu vir." Como se o filho de Dona Benedita fosse um convidado de fora, alguém que havia precisado de convite. Rodrigo não respondeu. Ficou olhando para o perfil do cunhado que seguia caminhando, dando tapinhas nas costas de desconhecidos, sorrindo. A tia Conceição estava sentada num canto, de vestido escuro, sozinha. Ela era a irmã mais nova da mãe, tinha 67 anos, cabelos brancos bem cuidados e um jeito de olhar as pessoas que parecia enxergar mais do que as palavras diziam. Quando Rodrigo se aproximou para cumprimentá-la, ela segurou o braço dele por um segundo a mais do que o necessário. Não disse nada. Só olhou para ele com aqueles olhos escuros fundos e devolveu o braço com uma delicadeza que parecia recado. Rodrigo ficou com aquilo na cabeça o velório inteiro. Mais tarde, quando boa parte das pessoas tinha saído para o pátio tomar ar, ele se aproximou do caixão. Era um caixão bonito, de madeira escura com detalhes dourados. Ele não o conhecia, não tinha sido consultado sobre ele, não sabia quem tinha escolhido. Tatiana havia tomado conta de tudo antes que ele chegasse. Ele colocou a mão na borda e ficou parado. A voz da mãe passou pela cabeça dele, aquela voz que ele conhecia tão bem, que cantarolava enquanto cozinhava, que chamava ele pelo apelido de quando era criança, Rodriguinho, como se ele tivesse 10 anos para sempre.
Sentiu a garganta apertar. Foi nesse momento que percebeu. Tinha alguma coisa diferente no forro interno do caixão. Uma irregularidade pequena, quase imperceptível, no lado direito do veludo bege que forrava a parte de baixo. Um volume minúsculo, como se o forro tivesse sido levantado e recolocado com pressa. Rodrigo olhou em volta. Quase ninguém prestava atenção nele. Ele passou os dedos naquele ponto com cuidado, devagar, e o veludo cedeu um pouco. Ali embaixo havia algo dobrado. Papel. Ele respirou fundo, olhou para os lados mais uma vez e puxou. Era um envelope. Branco, fechado, com o nome dele escrito à mão. Letra da mãe. Olha, quando eu li essa parte pela primeira vez, fiquei com o envelope na mão um bom tempo antes de continuar. Tem coisas que a gente sabe que vão mudar alguma coisa, e o coração pede um segundo de silêncio antes. Rodrigo guardou o envelope no bolso interno do terno. O coração batia rápido. Ele não podia abrir ali, não ainda. A cerimônia seguiu. Lorena, sua prima de quase a mesma idade, ficou do lado dele durante boa parte da despedida, apertando o braço dele de vez em quando sem dizer nada, só fazendo aquela coisa que as pessoas boas fazem quando não sabem o que dizer, mas querem que você saiba que não está sozinho. Rodrigo foi grato por isso, mais do que ela poderia imaginar. Mas a mente dele estava em outro lugar. Quando boa parte das pessoas foi saindo e sobrou só a família mais próxima, Gilberto se aproximou de Rodrigo com uma postura que tentava parecer solícita, mas tinha algo calculado por baixo, como quem está representando um papel que ensaiou muitas vezes. Rodrigo, preciso conversar com você sobre o inventário. Tenho uma reunião marcada para amanhã com o advogado. A Tatiana já assinou alguns documentos preliminares, então a gente precisa alinhar umas coisas antes. Que documentos? Rodrigo perguntou devagar. Burocracia, tudo certinho. Amanhã eu explico com calma. Pode explicar agora. Gilberto sorriu. Um sorriso curto, controlado, que não chegava aos olhos. Não é hora, você acabou de chegar, está cansado. Amanhã a gente resolve. Ele foi embora antes que Rodrigo pudesse responder. Rodrigo saiu para o quintal dos fundos, aquele quintal que ele conhecia de cor, onde tinha brincado a infância inteira, onde a mãe tinha um pé de goiaba que ela chamava de meu pé. A goiabeira ainda estava lá, maior do que ele lembrava. Ele se encostou na parede e abriu o envelope. Havia 3 folhas dentro. A letra da mãe, pequena e inclinada para a direita, como sempre foi desde que ele se lembrava. Ele leu devagar. Leu uma vez. Depois leu de novo. E quando terminou a segunda leitura, ficou parado no quintal por um longo tempo, olhando para a goiabeira sem realmente enxergá-la. A carta começava assim: Meu filho, se você está lendo isso, então a Conceição conseguiu colocar onde eu pedi. Eu precisava ter certeza que você ia receber, porque tem muita coisa que precisa ser dita antes que seja tarde demais. Dona Benedita escrevia que nos últimos 2 anos, quando a saúde tinha piorado e ela ficou mais dependente, Gilberto havia assumido o controle de muita coisa. As contas, os documentos, os agendamentos, as comunicações. Tatiana não via mal nisso, confiava no marido, achava que ele estava ajudando, mas Dona Benedita foi percebendo aos poucos que as ligações de Rodrigo não chegavam mais até ela, que as mensagens que ela ditava para a filha mandar nunca eram enviadas, que quando perguntava por que o filho não ligava, Gilberto dizia que Rodrigo estava ocupado, que tinha viajado, que ela não devia se preocupar com isso. Ela escrevia: Eu fui acreditando, Rodriguinho, não porque eu quis, mas porque eu estava fraca e dependendo deles para tudo. Quando tentei ligar do meu celular, o aparelho sumia. Quando pedi para a vizinha me ajudar, Gilberto ficou sabendo e teve uma confusão grande. Eu fiquei com medo de causar mais problema. E então vinha a parte que Rodrigo teve que reler 3 vezes para acreditar. Havia uma segunda via de testamento. O testamento que Gilberto havia apresentado ao advogado não era o original. O original tinha sido feito 2 anos antes, num período em que Dona Benedita ainda estava bem de saúde e dividia tudo igualmente entre os 2 filhos. Mas havia alguns meses, Gilberto tinha trazido um profissional desconhecido até a casa, dizendo que era só para atualizar uma papelada.
A mãe, debilitada e sem conseguir ler os documentos direito, havia colocado a assinatura onde mandaram sem entender o que estava assinando. A carta dizia: "Eu só entendi o que tinha acontecido quando a Conceição me explicou o que constava naquele papel. Aí eu pedi a ela que guardasse uma cópia do testamento original comigo. Ela tem. Ela guarda. Procura ela, meu filho." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Rodrigo dobrou as folhas com cuidado e as guardou de volta no bolso. Ficou olhando para a goiabeira. O céu estava fechado, aquela cor cinza pesada que anuncia chuva, mas não chove. Ele voltou para dentro, procurou a tia Conceição e a encontrou na cozinha, de pé, lavando xícaras sozinha, como se aquilo fosse uma tarefa urgente do mundo. "Você tem algo para me dar", ele disse, mais como constatação do que pergunta. Conceição secou as mãos no pano de prato com vagar. Virou para o sobrinho e, sem dizer nada, foi até a bolsa que estava em cima da cadeira, tirou um envelope maior, pardo, e colocou nas mãos dele. "Ela me pediu para guardar há 4 meses", Conceição disse com a voz firme mas baixa. "Disse que você precisava ter isso, que ela tinha errado em não confiar mais no próprio filho." Rodrigo segurou o envelope e sentiu o peso daquele papel como se fosse concreto sólido. "Por que você não me ligou antes?" ele perguntou, sem acusação na voz, só um cansaço fundo. Conceição respirou. "Porque eu tentei. 2 vezes. As 2 vezes foi o Gilberto que atendeu e disse que você estava fora do país, sem sinal. Eu não sabia mais como chegar até você." Rodrigo fechou os olhos por um momento. Quando abriu, tinha tomado uma decisão. Às vezes, a gente acha que conhece uma situação e aí um papel dobrado muda tudo. Fico pensando em quantas famílias vivem separadas por causa de alguém que ficou no meio, controlando o que chega e o que não chega. Ele passou a noite inteira no quarto que tinha sido o seu quando criança, cercado pelos documentos que estavam no envelope pardo. O testamento original, autenticado em cartório, com data de 2 anos atrás. Uma carta do advogado que havia redigido o documento, um senhor aposentado que tinha saído da cidadezinha, mas que confirmava a autenticidade e se colocava à disposição se necessário. E uma série de recibos de transferências bancárias, dinheiro que Rodrigo tinha mandado todo mês para a mãe, sem falta, desviado para uma conta vinculada a uma empresa de Gilberto. Rodrigo ficou olhando para aqueles recibos por um tempo. Não era o dinheiro que doía, era o fato de que a mãe provavelmente nunca soube que o filho continuava mandando. Provavelmente achava que ele tinha parado, que tinha esquecido. Na manhã seguinte, bem cedo, ele ligou para o seu advogado particular, explicou a situação, mandou fotos dos documentos, ouviu as orientações com calma, depois desligou e ficou esperando. Tatiana desceu primeiro. Veio até a cozinha, ligou o fogão para fazer café e só então percebeu Rodrigo sentado à mesa, os documentos empilhados na sua frente. Ela parou no meio do caminho. Olhou para os papéis. O rosto mudou devagar, como quem vê a chuva chegando de longe e não sabe se corre ou fica parado. "Rodrigo, senta", ele disse. Não foi ameaçador, foi firme. Tatiana sentou devagar, os olhos fixos nos papéis, como se eles fossem uma coisa que ela tinha medo de encarar. "Eu preciso te perguntar uma coisa", ele disse, "e eu quero que você me responda sendo a Tatiana que eu conheço, não a mulher do Gilberto. Você sabia?" O silêncio que ela ficou era um silêncio cheio, um silêncio que dizia mais do que qualquer resposta pronta poderia dizer. "Eu não sabia de tudo", ela disse por fim com a voz baixa. "Ele dizia que estava cuidando das coisas, que você tinha se afastado porque queria, que a mamãe estava bem assim, sem confusão. Sempre dizia que filho que fica rico esquece a família que ficou para trás. E você acreditou." Não era pergunta. Tatiana passou a mão no rosto. "Eu achei que você tinha realmente se distanciado. Gilberto sempre tinha uma explicação. E eu estava dentro de casa, cuidando da mamãe todo dia.
E aquilo foi me cansando de um jeito que eu não percebi quando começou a me enfraquecer também. Ela levantou os olhos para o irmão. Mas eu fui fraca, Rodrigo. Eu deixei ele falar por mim. Deixei ele falar por ela. Rodrigo ouviu aquilo em silêncio. Gilberto desceu uns 20 minutos depois. Quando viu os papéis na mesa e a expressão do cunhado, tentou manter a compostura, mas alguma coisa nos olhos dele mudou rápido, como a chama de uma vela quando bate vento. Bom dia, ele disse, como se fosse uma manhã qualquer. Rodrigo apontou para a cadeira vazia. Senta, Gilberto. O que se seguiu não foi uma briga. Rodrigo tinha decidido que não seria. Ele falou pausado, apresentou cada documento, explicou cada transferência, mostrou o testamento original e a confirmação do profissional que o havia redigido. Gilberto tentou contestar algumas coisas, disse que as transferências eram acordos que Dona Benedita tinha aprovado, que o testamento mais recente refletia a vontade dela no fim da vida. Mas cada argumento que ele tentava montar, Rodrigo desmontava com um papel. O que a mamãe assinou, ela não sabia que estava assinando. Tatiana disse em algum momento, com uma voz que havia mudado completamente de tom. Eu estava lá. Você disse que era um documento de plano de saúde. Gilberto olhou para a esposa, e naquele olhar estava a resposta para tudo. Não havia mais onde se esconder. Eu preciso respirar fundo aqui, porque esse momento, quando a mentira se encontra com alguém que não vai mais deixar passar, é um dos mais pesados que existe. Não é vitória ainda. É quase um luto dentro do luto. Nas semanas que se seguiram, a situação foi sendo resolvida da forma que pode ser resolvida dentro de uma família. Com dor, com conversas difíceis, com acordos que ninguém queria ter que fazer. O advogado de Rodrigo atuou na revisão do inventário usando o testamento original. Gilberto, diante de tudo que estava documentado, não teve como sustentar o que havia construído. Mas o que custou mais caro não foi a parte burocrática, foi a parte humana. Tatiana passou semanas sem conseguir olhar para o irmão sem que os olhos enchessem. Não de tristeza, mas de vergonha. Uma vergonha que ela não sabia carregar, porque parte dela ainda amava o marido, ou amava a ideia que tinha construído dele ao longo de anos, e agora precisava separar essas duas coisas numa cirurgia que dói sem anestesia. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Rodrigo foi paciente com a irmã de um jeito que ele mesmo não esperava que conseguiria ser. Talvez porque a carta da mãe tivesse explicado algo importante. Tatiana também havia sido manipulada, de forma diferente, com outra moeda, mas manipulada do mesmo jeito. Gilberto havia usado o amor dela como ferramenta, ano após ano, pacientemente, até que ela se encontrou sem voz dentro da própria casa, sem perceber como tinha chegado lá. Certo dia, umas 6 semanas depois do enterro, Rodrigo foi até a casa da tia Conceição. Ela morava sozinha num sobradinho próximo à praça da cidadezinha, com uma varanda cheia de vasos de samambaia. Eles ficaram sentados ali por quase 2 horas, tomando café e conversando sobre Dona Benedita. Conceição contou coisas que Rodrigo nunca soube, que a mãe tinha orgulho enorme do filho, que mostrava para todo mundo as fotos que ele mandava nas redes sociais, que ficava feliz quando o dinheiro chegava não pelo valor em si, mas porque sabia que o filho estava bem e pensando nela. Ela nunca achou que você a abandonou, Conceição disse devagar, escolhendo as palavras com cuidado. Ela lutou contra essa ideia enquanto teve força. O que ela sentia era que alguém tinha roubado o contato com você dela, e foi isso que foi consumindo ela por dentro. Rodrigo ficou em silêncio um tempo. Ela colocou a carta no caixão ela mesma? Ele perguntou por fim. Conceição assentiu. Uns 2 dias antes de ir embora, quando ainda estava mais lúcida, ela me chamou. Me deu o envelope e me pediu para colocar dentro do forro com cuidado na hora certa. Disse, a Conceição, o Rodriguinho vai olhar para mim antes de fechar. Ele sempre foi assim, de ficar perto. Ele vai achar. A tia fez uma pausa. Ela conhecia você. Melhor do que você imagina. Rodrigo abaixou a cabeça. Quando levantou,
Os olhos estavam vermelhos, mas a expressão era de alguém que, apesar de tudo, tinha recebido alguma coisa importante de volta. Alguma coisa que achava que tinha perdido para sempre. A mãe tinha lutado para chegar até ele. Mesmo sem força, mesmo sem acesso ao telefone, mesmo acamada, ela havia encontrado um jeito. Aquele envelope branco debaixo do forro de veludo era a última coisa que Dona Benedita tinha feito com as mãos. E ela tinha feito para o filho. Rodrigo ficou mais um mês na cidadezinha. Dormiu na casa da mãe, que agora era de ambos os filhos, como sempre deveria ter sido, e foi arrumando as coisas com a irmã devagar. Conversas que eles não tinham tido em anos foram acontecendo na cozinha à noite, com chá esfriando na mesa. Tatiana foi se abrindo sobre o casamento, sobre como ela foi perdendo a voz dentro de casa sem perceber, sobre as pequenas escolhas que se acumularam até que um dia ela se encontrou sem opinião própria sobre nada que importasse. Rodrigo não julgou. Ouviu. Às vezes disse algo, às vezes ficou só fazendo que sim com a cabeça, deixando a irmã falar tudo o que precisava falar. No final de uma dessas noites, Tatiana disse: "A mamãe teria gostado de ver isso, a gente assim, sentado aqui." E Rodrigo concordou de verdade. Gilberto foi embora. Não houve cena dramática, não houve confronto final de gritos. Um dia ele simplesmente arrumou as malas, enquanto Tatiana estava na padaria e saiu sem deixar bilhete. Ela voltou para uma casa diferente e ficou parada no corredor por um tempo, olhando para o espaço vazio onde as coisas dele tinham ficado. Chorou muito naquele dia, mas não correu atrás. A separação veio depois com documentos, sem cerimônia. A mesma eficiência fria que Gilberto tinha usado para construir aquilo tudo sendo agora usada para desfazê-lo. A casa ficou para os dois irmãos, como o testamento original dizia que sempre deveria ser. O que havia sido desviado ao longo do tempo foi parcialmente recuperado através de um acordo. Rodrigo não precisava do dinheiro, mas Tatiana precisava de estabilidade para recomeçar, e essa foi a forma dele cuidar da irmã sem precisar de discurso. No último dia antes de voltar para a cidade grande, Rodrigo foi até o quintal. A goiabeira estava carregada de frutos pequeninhos, ainda verdes, que iam demorar mais um mês para amadurecer. Ele ficou olhando para ela um tempo que não sabia medir. A mãe chamava aquela árvore de testemunha da família. Dizia que a goiabeira tinha visto de tudo ao longo dos anos. As brigas, as alegrias, as despedidas que doeram, as chegadas que aliviaram. Que uma árvore que aguenta o tempo inteiro é mais forte do que parece. Rodrigo colocou a mão no tronco que estava quente pelo sol da tarde, fechou os olhos e ficou assim por um tempo, ouvindo o vento nas folhas, sentindo que aquele gesto era alguma coisa parecida com uma despedida e ao mesmo tempo não era, porque a mãe tinha deixado para ele, dentro de um envelope branco debaixo de um forro de veludo, mais do que documentos e provas e verdades que precisavam ser ditas. Tinha deixado a prova de que, mesmo na hora mais difícil, ela tinha pensado nele. Tinha feito questão de chegar até ele de algum jeito, do único jeito que ainda tinha disponível. E isso era uma coisa que ninguém, nunca, ia conseguir desfazer. Fim da história. Essa história ficou comigo por muito tempo depois que terminei de ler. Tem algo nela que é maior do que a injustiça, maior do que a recuperação do que foi tirado. Tem uma mãe que encontrou um jeito de falar com o filho mesmo sem voz. Se você tem alguém querido com quem faz tempo que não fala de verdade, talvez essa história esteja pedindo alguma coisa para você. Não deixa para depois. Conta pra gente o que você achou dessa história e de onde você está assistindo. Você acha que Rodrigo fez certo em ser paciente com a irmã ou você teria agido diferente? Deixa nos comentários, a gente lê tudo. Muito obrigado pela companhia. Não esquece do like e, o mais importante, de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias.